Falar um pouquinho sobre a questão do Ângelo, já que a gente já está até passando do horário e também tá ruim o áudio. Vamos falar um pouquinho do Ângelo. O Ângelo, surpresa, né, do último dia aí, apesar de eu achar que não era um jogador interessante para contratar, mas não deixa de ser um baque aí. Ângelo recusa a proposta do Flamengo e decide ficar no Santos. Atacante de 18 anos opta por cumprir o contrato com o Peixe, apesar do interesse rubro-negro. E aí o seguinte, revelado nas categorias de base do Santos, Paraná, Pão Doce, tá. E aí, começaram então as conversas entre os clubes. Flamengo fez uma primeira proposta de 9 milhões de euros, prometendo mais 20% de uma futura venda. O Santos, porém, recusou. O Flamengo, ao pedido do técnico Vitor Pereira, que seguiu em busca de um acordo com o Ângelo. Nos últimos dias, o clube fez uma nova oferta. Esta agradou o Santos, 12 milhões, 66 milhões de reais, né, 12 milhões de euros, por 50% dos direitos econômicos do jogador. O valor seria dividido em duas parcelas, uma agora e a outra em dezembro. O Santos viu com bons olhos a possibilidade de aceitar a segunda proposta do Flamengo, por entender que Ângelo vale 24 milhões de euros, ou seja, 12 milhões. O valor oferecido pelo rubro-negro seria exatamente pelos 50% dos direitos econômicos. Apesar do Santos acreditar que seria um bom negócio vender Ângelo agora, o jogador não concordou. O garoto de apenas 18 anos entende que, apesar da proposta do Flamengo ser boa financeiramente e um desafio para a sua carreira, o caminho para a Europa fica mais longo. Nessa sexta, o staff do Ângelo avisou avisou o Flamengo que o garoto segue na Vila Belmiro, ou seja, Ângelo não será jogador do Flamengo. E aí eu pergunto a você, Rafa, é uma boa notícia ou uma má notícia? Cara, é sempre difícil falar, assim, o que eu tenho do Ângelo são impressões, eu não conheci o jogador, e aí já pude até me manifestar dessa forma aqui, eu gosto desse estilo de contratação, acho que o Flamengo terminar de fazer a lapidação de um jogador com potencial, obviamente a gente pode discutir os valores, mas eu gosto dessa contratação, que tem um potencial mais alto de revenda. Diferente do potencial de revenda quando você contrata um Rafinha, você contrata um Felipe Luiz, né? Só que é uma contratação que você tem que ter um pouco mais de paciência. Aí, por exemplo, é como o Bigode falou o seguinte, olha, nesse valor, eu prefiro trazer alguém para resolver. Se você quer trazer alguém com essa pressão de resolver, possivelmente você não vai trazer um garoto de 18 anos. O garoto de 18 anos é aquele jogador que você vai ter gradualmente um retorno esportivo e você vai ter um grande retorno financeiro. Mas a verdade é que ele recusou o Flamengo, eu e o Bigode, a gente até conversava isso um pouco antes da live, né? Possivelmente, aí palpite, tá? Aí tô dando uma opinião. Ele sabe que vai chegar uma posterior, que é para onde ele quer ir, e a partir do momento que chega essa proposta, ele sabe que é mais fácil ao Santos vender do que em relação ao Flamengo. A partir do momento que o Flamengo largar uma grana legal lá no Santos para trazer o jogador, ele vai ser jogador do Flamengo, vai assinar um contrato longo, acho que diziam que seriam 5 anos de contrato, e aí para tirar do Flamengo haveria necessidade de uma proposta muito mais alta. Então eu acho que ele acabou optando dessa forma. E assim, voltando àquilo que eu falei de monitoramento de jogadores, em relação ao Centro de Inteligência de Jogadores do Flamengo. Flamengo encontrou uma carência no seu elenco. E ela está no lado direito de ataque do Flamengo. O Flamengo quer um ponta-direita. Um ponta-direita de pé trocado, um jogador de característica de drible, de quebrar uma marcação. O Flamengo não pode ter um jogador em vista para resolver esse problema. Isso aí é planejamento mal feito, se for o caso, tá? Não sei se o Flamengo está de olho já em outro jogador, mas a partir do momento que o Flamengo encontra uma lacuna no seu elenco, ele precisa ter 1, 2, 3, 4 jogadores que possam, sei lá, para mim sempre tá bom. Fala aí, galera, se tem algum chiado na live. O Flamengo precisa ter. Lógico que ele vai ter uma ordem de prioridade. Você vai no melhor primeiro. Mas o Flamengo precisa ter outras opções. Antes dessa janela acabar,
o Flamengo precisa, se identificou essa carência no elenco, que a ponto de impedir do Flamengo atingir o seu máximo de futebol, o Flamengo precisa de um outro jogador da mesma característica. Eu vou ser bem sincero, eu enxergo como algo positivo. Primeiro pelos valores. Eu acho que quando a gente analisa jogador, a gente vai ter que analisar também valores. 66 milhões por 50%, 66 milhões por 100% é jogador para vir aqui e jogar para caralho. E eu vou ser bem sincero para você, eu não consigo ver espaço para o Ângelo. Dentro dessa... O que o Vitor Pereira mostrou até agora, eu não consigo ver espaço para o Ângelo. O Vitor Pereira está muito preso a nomes. Esse quarteto, a minha impressão que eu tenho, o Rafa, é que se esses 4 tiverem aptos, os 4 vão jogar. E a gente não, o Cebolinha está crescendo. Tem o Matheus Gonçalves. Ele vai tacar um foda-se pra gente. E eu não sei até onde vai ter um jogador de 66 milhões que vai jogar eventualmente. Vai jogar num time B, no lugar do Marinho. É um upgrade? É um upgrade. É um upgrade. Se você contratar hoje o Apodi, você já tem um upgrade do Marinho. Entendeu? E o Ângelo vai ter esse upgrade. Acho que o valor é descabido e acho que ele não vai ser um jogador que vai chegar e vai jogar. Pela ideologia do Vitor Pereira. E outra, eu acho que está na hora, eu acho que tem males da vida. Tem males da vida que vem para o bem. Iaiá, iaiá. Minha preta não sabe o que eu sei. E nem sabe os lugares onde andei. Quando eu contar iaiá, você vai. Eu acho que tem males da vida que vem para o bem. Eu acho que agora para mim é o momento do Matheus Gonçalves, Rafa. E eu acho que ele rende... Assim, eu não conhecia o Matheus Gonçalves na base. Eu vi um ou dois jogos dele. E eu acho que ele rende mais pelo lado do pé trocado. Pelo lado direito. Eu sei que ele pode jogar no meio, eu sei que ele pode jogar na esquerda, mas eu acho que ele rende... A tendência dele é render muito mais por ali. Eu acho que é um momento, assim... Eu tô falando que é o momento dele, mas o Vitor Pereira, num jogo valendo título, não colocou o cara. Botou Mateusão, viado. Eu não consigo. Eu botei um vídeo lá até no meu Twitter. Eu fiquei muito revoltado. Eu falei Mateusão umas 12 vezes. O Rafa, na hora que eu tava narrando o jogo, que eu vi Mateusão, pra mim acabou ali. Sério, pra mim acabou. Minha vontade, se eu não tivesse o profissionalismo, né? Profissionalismo aqui, que a gente... não tem profissionalismo. Tem sim profissionalismo. Minha vontade era de levantar e ir embora. Minha vontade é de largar a transmissão. É foda, viado. Mateusão. Mas eu acho que está se desenhando um time, Rafa. Eu acho que os jogos estão mostrando, o campo está mostrando um time para o Vitor Pereira e o Vitor Pereira está lutando. Por exemplo, na zaga não dá para o Davi Luiz. Para mim, ali é Léo Pereira com Fabrício Bruno ou Rodrigo Caio. O campo está falando isso. Para mim, o Léo Pereira voltou bem para caralho. Tomara que não tenha acontecido nada com o Léo Pereira e ele esteja apto a jogar. Para mim, o Léo Pereira hoje é o zagueiro mais confiável do Flamengo. Olha só, hein? Até 7, 8 meses atrás estava no Jacarepaguá enchendo o rabo de cana. E hoje, para mim, é o zagueiro mais confiável. E aí, aquele negócio. Para mim, é o Rodrigo Caio e o Fabrício Bruno. O Davi Luiz é a casa do cacete. Na lateral vai jogar o Mateuzinho porque o Varela tá mal. Mas eu acho que numa linha de 4, eu acho que o Varela renderia mais. Na esquerda é o Ayrton Lucas. Na meiuca, para mim, é Igor Jesus mais um. Porque ele não vai admitir isso. Para mim é Igor Jesus mais um. É Igor Jesus com... Seja o Igor Jesus com o Thiago Maia, seja Igor Jesus com... Eu não daria essa sequência para o Gerson agora. Ou seja com Vidal, ou enfim. O meia centralizado. Para mim o Arrascaeta fez um bom primeiro tempo. Acho que eu botaria o Arrascaeta centralizado. Matheus Gonçalves numa ponta, Cebolinha na outra e o centroavante, irmão. E aí vai ter que ter culhão. É Gabigol ou Pedro? Hoje é Gabigol ou Pedro? Não dá para jogar os dois. Não dá para jogar os dois. Hoje não. Tô falando que não é impossível, mas hoje não. Entendeu? Só que o campo tá falando e ele tá relutando.